Fala galera, tudo jóia? Com vocês de novo, Choquito Det, em mais um direto da Sereitei. Hoje eu estou aqui mais uma vez sozinho, né? Porque está meio complicado fazer essa gravação junto com a galera por causa do tempo. Algumas coisas, tá chovendo muito aqui na nossa região, graças ao bom Deus, né? Continue assim, porque a gente sabe que o nível de chuva aí tá muito ruim pelo Brasil inteiro. Graças a Deus tá chovendo bastante. Então é por isso que eu não consigo reunir a galera para fazer o podcast mais interativo com o Vegeta, com a Julita e com o Balde Sama, que é aí a pessoa que mais está me acompanhando nesse projeto. Mas eu mando aqui meu abraço para eles e para todos vocês que estão ouvindo. Antes de começar, galera, eu queria tocar num assunto que talvez não seja agradável para muitas pessoas, mas eu vou falar porque me deu vontade de falar. A gente começando agora com o Direto da Sereitei, na maior humildade para falar sobre coisas que a gente gosta, sobre temas que a gente gosta. E tamo aí, velho, metendo a cara e a coragem, gravando para vocês, dando nossa opinião, fazendo de um jeito divertido. Talvez não seja o melhor jeito, ou talvez poderia ser assim, assado, mas esse é o nosso jeito de fazer, entendeu? Então gostaria de colaborar, de contar com a colaboração de vocês, desculpe. Porque é isso mesmo, velho. A gente vai errar, a gente vai falar uma coisa que talvez não deveria ter falado, mas é isso, velho. A gente tá sendo verdadeiro com vocês. E uma coisa que eu queria falar aqui rapidamente é porque a gente tentou aí contato com alguns vlogs, alguns blogs, algumas páginas que falam sobre este mundo otaku, de anime, de mangá e até podcasts mesmo. A gente não encontrou muita ajuda. Eu não vou ser indelicado de citar o nome das pessoas que a gente procurou, mas não teve mesmo ajuda. E eu acho que deveria ser diferente, porque nós estamos todos aqui pelo mesmo intuito, que é debater, trocar ideias sobre este mundo que nós gostamos tanto, que é o mundo otaku. Não tem nenhum super gênio, não tem nenhum intelectual, não tem nenhuma pessoa que sabe mais do que a outra. Simplesmente a gente tem conhecimentos diversos e através dessa interação que a gente faz com o vlog, o blog ou o podcast, é que a gente vai encontrar essas diferenças para somar e assim todas as duas partes saírem ganhando. Então deixo aqui o meu lamento de não ter achado o apoio que eu achei que ia encontrar neste mundo do otaku, que era um mundo parecer tão unido, tão todo mundo junto. Mas é isso, né? Eu não vou criticar ninguém, é só uma opinião. E eu estou aqui para ajudar quem quiser. Se você estiver começando agora, ou se você já tiver 600 anos de vlogs, blogs e podcasts, você pode contar com o Direto da Sereitei. Não precisa pagar nada, nem falar de nada, simplesmente uma mão lava a outra, né? E a gente comenta de vocês, você comenta da gente, assim vai divulgando os dois. Porque eu acho que tem que ser assim. Eu, pelo menos, não só pela minha criação familiar, mas pela galera que eu andei, sempre foi assim. E eu me senti um pouco frustrado quando eu pedi apoio a algumas pessoas mais famosas no meio e não tive pelo menos um auxílio. Talvez não precisassem me apadrinhar, mas pelo menos um auxílio. Mas vamos deixar isso de lado, porque o Direto da Sereitei é alegria. Então, deixando essa nota triste, vamos começar agora o nosso episódio do Direto da Sereitei. Segura, menino! Eu prometi pra mim mesmo que esse episódio do Direto da Sereitei seria pequeno, né? Porque eu sei que uma das coisas que as pessoas reclamam muito em podcasts é isso, que o podcast é só áudio, não tem vídeo. Então você ouvir uma pessoa falar por 30, 40, 1 hora, 2 horas é muito cansativo. Mas por causa desse desabafo, por algumas coisas que vai acontecer, talvez não seja possível ficar pequeno, né, esse episódio do podcast. Mas gostaria que você continuasse me dando a sua atenção, me desse a honra de continuar me dando a sua atenção. Talvez vai ter alguma coisa aqui que você pode levar para sua vida, quem sabe. Então é isso, vamos começar o Direto da Sereitei. E eu vou fazer uma coisa aqui, como nós ainda não começamos, não temos uma pauta fixa sobre o que vamos debater. Eu queria começar a fazer uma coisa que os vlogs geralmente, e os blogs também fazem bastante, e eu acho muito bacana, porque num universo tão grande como o universo de One Piece, é legal você ouvir uma pessoa falando sobre
o personagem que ela mais gosta, da história e tudo mais, porque às vezes a gente fica achando que todo mundo tem o mesmo personagem que a gente. Todo mundo só gosta de tal fulano, todo mundo só gosta de tal fulano, todo mundo só gosta de ciclano. E pelo que eu dei uma arrastada aí nos blogs e vlogs, tem muita gente com personagens muito legais, interessantes, que não são os óbvios que a gente acha, né? Então é interessante. Então sobe a música, DJ, porque vamos falar hoje sobre One Piece. E esse tema ainda que foi escolhido, o tema de Batalha dos Mugiwaras, maravilhoso. Não teria tema melhor para começar o Direto da Sereitei do que esse tema. Custei achar na internet, cara, vocês acreditam? Custei encontrar, mas quando encontrei também foi amor à primeira vista. Quer dizer, a primeira ouvida, né? Sou apaixonado por essa música, por várias cenas, em especial aquela do Sop, quando ele é destroçado pelo pessoal da Frank House, a família do Frank lá, né? Da gangue do Frank. E aí o Luffy, o Zoro, o Chopper e o Sanji vão lá e destroem tudo que eles fazem de melhor, né? Que isso. Apesar de que a mensagem do One Piece é uma mensagem boa, né? Que é a mensagem de você lutar pelo que você quer e você proteger as pessoas que realmente têm valor pra você. Guardem isso, crianças. Isso vai ser muito importante pra vidinha de vocês. Então vamos lá, começando. Antes de começar, eu falei que ia começar falando sobre a lista dos personagens que eu gosto de One Piece, né? Mas eu vou responder uma pergunta que me fizeram lá pelo e-mail. Que se você quiser fazer a sua pergunta é podcastds@live.com. Esse é o nosso e-mail, você pode mandar lá. Ou você pode também ir no nosso Twitter, né? Que é o @podcastds. Deixar seu comentário lá, aproveitar e seguir a gente, dar essa moral pro podcast aí. E que Deus abençoe a vida de vocês. E o YouTube também, né? Agora nós temos uma página no YouTube que é o YouTube/podcastds. Tudo é podcastds. Só vai dar mídia que você vai estar. A gente ainda não tem uma página no Facebook, porque o canal ainda está começando, ainda está crescendo. Então eu conversei com o Balde Sam, então a gente decidiu dar uma freada aí por enquanto e ver se realmente a galera vai curtir o nosso jeito de fazer o podcast, para ver se vai valer a pena mesmo a gente fazer a página no Face lá. Então é isso, continuem curtindo, continuem ouvindo, dando essa moral pra gente, que já a gente vai estar com a página no Face lá e cumprindo o que a gente prometeu, que é divulgar os desenhos de mangá que as pessoas vão fazer, contando um pouco sobre a história de cada um de nós, os que vão falar aqui no Direto da Sereitei. Então vai ter muita coisa bacana. Assim que estiver pronto a página no Face, vou estar divulgando para vocês. Enquanto isso tem YouTube, lá no YouTube tem todos os links, no SoundCloud também, Direto da Sereitei, também tem todos os links lá, eu acabei atualizando. Então corre lá e curte. A pergunta que foi me feita pelo e-mail pela Clarice, deixa aqui um abraço para ela. Não vou dar beijo não, porque senão a Julita me mata, né? Mas um abraço para Clarice. Foi a seguinte: a Clarice perguntou, Choquito, qual é a frase de todos os animes que você já assistiu que marcou a sua vida? Profunda, né? Clarice, eu já vi muitos animes, alguns longos como One Piece, e outros curtos de 3 episódios como Hell's, que marcaram muitas frases e importantes, mas com certeza a frase que mais me marcou foi essa. Eu vou dar uma forçada na voz aqui para vocês entenderem o dilema dessa frase. Que não é bem uma frase, né? É mais vamos dizer assim, um golpe, né? Uma invocação de um golpe, mas é o que me marcou. Se vocês gostarem bem, se vocês não gostarem, mande lá pra gente a frase que mais marcou a sua vida, que a gente vai estar divulgando aqui com o maior prazer. Eu vou dar a entonação aqui e ver se vocês fragam quem falou essa frase. Bankai Senbon Sakura Kakyoshi. Palmas pra mim. Tentei forçar a voz. Não ficou lá essas coisas, mas é o que tem pra hoje, né?
Então essa, apesar de não ser uma frase, mas ela me marcou porque foi quando eu comecei a assistir animes pra valer, que antes assistia por assistir, não entendia muito qual que era a graça de ficar vendo desenho, mas eu me apaixonei por desenho. Apesar de ter visto Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, muitas coisas assim, não era aficionado. Eu gostava, era curioso por animes, mas não gostava de acompanhar assim, loucamente. E depois que eu conheci o Byakuya no Bleach, ele com aquelas frases irônicas, mas com aquele amor enorme pela Rukia, lá no que era a sua cunhadinha mais nova, que a sua esposa morreu e ele ficou cuidando da Rukia no lugar dela. Desculpe se eu falei o nome errado, mas vocês que acompanham o direto da CLT sabem que a gente não liga muito pra isso, apesar de achar importante, mas é o que tem pra hoje também. E ele várias vezes prega o amor que ele tem por ela, o orgulho que ele tem de defender ela. Já sangrou, já foi cortado, já foi xingado por causa dela. E quando eu vi ele falando essa frase, o jeito dele falar, o estilo de falar, o estilo dele mesmo como um capitão, a seriedade e o estilo de ser um capitão, e a técnica da espada, tudo isso juntou e me encantou, e essa frase foi que marcou. Posso ter decepcionado alguns que esperaram a frase de efeito, mas essa foi a frase que me marcou. E se você não conhece o desenho, acabei falando o nome, que é o Bleach, mas procura lá, velho. É um desenho muito bom, um desenho que tem alguns fillers chatos, como qualquer outro anime, mas com certeza pra mim é o melhor. Não eu sei que One Piece e vários desenhos ganham em questão de história, enredo e muitas outras coisas, mas o desenho é uma coisa pessoal, né? E pra mim o Bleach pra mim é o melhor, insuperável, porque é o que eu mais, o primeiro que me colocou neste mundo otaku, né? Então essa é a minha frase. Um beijo pra Clarice que fez a pergunta. E continue mandando perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, voltando ao que era proposto para hoje, eu vou estar aqui falando um pouco sobre os meus 5 personagens preferidos de One Piece. Vou começar falando do quinto pro primeiro, na ordem lógica. Se você não concordar com algum, eu respeito sua opinião, me mande lá no Twitter, no e-mail, quais são os seus melhores. E se você mandar e quiser que eu fale aqui o seu nome, o seu nick, o seu Facebook, o seu Twitter e a sua sequência, eu falarei com o maior prazer. Então se você quiser mandar lá, mande, que no próximo que eu for gravar eu vou lembrar de falar todas as pessoas que mandarem lá pra gente a sequência. Eu não vou conseguir mandar explicação, né? Mas se quiser colocar resumido, eu gosto de fulano por isso, gosto de ciclano por isso, eu vou estar falando também, e com isso tendo essa interação bacana entre nós, a gente aqui do Direto da CLT e vocês aí. O meu quinto personagem preferido de One Piece é um personagem que apareceu pouco e eu tinha já um apreço por ela, um respeito por ela, mas depois que eu vi uma explicação de uma menina aí que faz o vlog de uma franquia famosa de One Piece aí, desses vlogs de One Piece, o que ela me falou me deu uma mexida comigo e me levou a meditar mais o que foi esse personagem para a história, que é a Koala, Koalinha, menina chorona. Então, o que foi a Koala? Eu também não vou ficar aqui falando sobre o personagem, porque essa não é a intenção, porque para isso vocês têm aí o Wikipedia, o One Piece Wiki e os vlogs e tudo que já fala sobre isso. A gente pode até abrir um direto da CLT especial para falar, pegar um personagem e destrinchar ele, mas essa aqui não é a nossa intenção agora. Então a Koala era uma escrava que foi libertada na invasão lá do Tiger. Ela entrou no navio dele, e por ela ser humana ela foi humilhada lá pelo Arlong e pela galera lá dos tritões, tudo mais, e aquilo, aí ela começa a chorar, pede perdão para que eles não matem ela. E no começo eu achei, pô, velho, que menina chata, ingênua, não achei muita graça, mas quando ela começou a sangrar o nariz e o sangue ia pingando, toda vez que o sangue pingava ela ia lá e limpava, o sangue pingava, ela ia lá e limpava, aquilo cortou realmente meu coração. E não tenho vergonha de falar que eu chorei com a Koala, chorei horrores, né?
isso não afeta minha masculinidade, tanto que a Julita tá aí pra provar isso, né, amor? Mas, um beijo pra Julita. Mas aquilo foi forte. Se o Oda acertou em uma cena, pra mim foi naquela cena. Porque ela chorar, isso aí já é praxe, né? Sempre nos desenhos, nos animes, nas ideias shonen, sempre tem alguém que sempre chora, que é humilhado, que se sente um nada e tudo mais. Mas o olhar dela fixo, que não mudava de expressão, o sorriso, independente do que acontecesse, aquela cena que o sangue dela pingava, como, pra mim eu entendi como um sinônimo de dor, que ela estava passando por dor, mas mesmo assim ela limpava, porque ela não queria atrapalhar, porque ela não queria ser morta, então ela queria sobreviver. Então aquele choro dela, tudo aquilo que ela fazia, não era porque ela era inútil e porque ela era uma fraca, sim, era o jeito que ela tinha de lutar para ela continuar sobrevivendo, para chegar ao destino dela, que era encontrar a família. Então isso tocou meu coração, gostei muito da Koala. E depois, mais agora, se você ainda não tiver assistido essas partes de One Piece, do Coliseu Corrida aí, do Dan Flamingo, Dress Rosa, por favor, pare aqui, acompanhe lá primeiro e depois volte, porque pode ter spoilers daqui pra frente. Depois de falar disso, vamos continuar. Prossigamos, né? Desculpem, né? Que depois o professor lá de português vai cortar minha cabeça, né? Um abraço para o professor de português. Beijo. Então, agora, nessa nova etapa, agora ela voltou junto com o Exército Revolucionário. Ela é subordinada do Tritão lá, que é um mestre do Karatê Tritão lá, e se tornou uma instrutora de Karatê Tritão, talvez por a relação que ela teve com os tritões lá do Tiger. E ela parece que ela voltou bem mais alegre e forte. Eu acho que o Oda vai trabalhar bacana nela e eu acho que vai ser bem interessante o que ela vai poder fazer junto com o Saba. Eu acho que ela vem com um grande potencial. Vamos esperar os próximos capítulos aí, os próximos episódios, pra gente poder falar um pouco mais, mas já me agradou bastante o que o Oda fez de trazer a Koala de volta, ainda mais no Exército Revolucionário, né? Porque todo mundo sabe que todo mundo que envolve com o Exército Revolucionário fica fora de série. Então, esse é meu quinto colocado. Não ia estender muito, mas acabei estendendo, me perdoa. Mas é isso aí, a Koala é o meu quinto colocado aí dessa lista dos personagens de One Piece. O meu quarto colocado aí, seguindo a lista, é um outro personagem também que apareceu pouco. Às vezes as pessoas ficam meio intrigadas quando a gente escolhe um personagem que aparece pouco, né? Que não é um protagonista, que não é um Mugiwara que fica praticamente todos os episódios aí junto com a gente, mas tem personagens que falam pouco, fazem pouco, mas marcam. E o meu quarto colocado é um desses, pelo menos pra mim. O meu quarto colocado, eu vou fazer até uma brincadeira aqui, que é quando ele aparece lá na guerra de Marineford, que quando ele chega, um dos personagens faz assim: bem back, man. Pai demais essa imitação, mas é isso aí. O meu quarto colocado é o Ben Beckman, que é o imediato lá do Shanks, do Akagami. É um cara assim muito reservado, apareceu, que eu me lembre, 2 vezes como uma parte protagonista da história, e o resto ele só aparece lá junto com o bando lá, tomando as biritas deles lá. Nesses 2 instantes que ele aparece foi na onde ele me conquistou. Primeiramente com a versão antiga que ele tinha, que era o cabelo grande, o rosto sem cicatriz, uma camisa gola V preta. Quando o Shanks é humilhado lá pelos piratas lerdões lá, e o Luffy vai ter a satisfação, o pirata pega o Luffy, aí o bando chega e destrói todo mundo. O Ben Beckman é um deles, que tá ali de frente junto com o Akagami, destrói tudo. Já curti ele dali, queria ver ele mais vezes, mas infelizmente eu assisti mais não sei quantos milhões de episódios e ele não apareceu. Mas 10 anos depois ele aparece, já em Marineford,
Quando o Kizaru, que é a cena que eu tentei reproduzir terrivelmente, ele vai destruir ali o Uro, quando o Uro tava querendo ver mais do que poderia acontecer junto com quando o Akagami chega. Aí o urso puxa o Uro pra dentro. Aí quando eles vão escapar, o Kizaru fala que eles não vão a lugar nenhum e vai soltar um laser no navio do Uro. Aí o Ben Beckman aparece, engatilha a sua espingarda, ali no caso era um revólver, e fala: é melhor você não se mexer aí, Kizaru. Alguma coisa assim. Me perdoe se não é exatamente isso. Mas o que eu entendi daquela cena em poucos segundos, que o Ben Beckman é o cara, que o Kizaru, alguns blogueiros aí, vlogueiros falaram que o Kizaru não teve medo, só fez tipo uma ironia, mas eu acho que ele cagou nas calças. Então, por ele ter cagado nas calças e ser o Kizaru, eu entendo que o Ben Beckman é forte. E até então a gente não sabe nada sobre o Ben Beckman, mas eu acredito que ele não tem um Akuma no Mi. Então eu acho que a questão dele é mesmo o haki. O haki dele deve ser uma coisa assim sobre-humano, coisa fora da nossa imaginação, tipo Heilin, Shanks e os outros aí que apareceram com haki violento. Porque é por isso que eu entendi, porque com no próprio Sabaody lá, no arquipélago lá do sabão, não sei se é esse Sabaody que significa sabão, mas tem aquelas bolinhas de sabão chata lá, fica dando aquelas bolinhas. Essas onomatopeias estão um saco, mas é isso aí. Atiraram no Kizaru e a gente viu no que deu, né? Ou seja, em nada. Então, por ele ter ressaltado ali, não ter usado o raio com medo da bala que sairia do revólver do Ben Beckman, eu tenho um pressentimento que ele ia botar um haki do armamento na arma dele, que ia ser fora de sério. Poderia até estourar a cabeça do Kizaru. Momento fã. Mas eu acredito que ele amadureceu muito junto com não só a sua aparência, mas ele amadureceu bastante. E eu tenho certeza que mais pra frente, se ele aparecer, a gente vai ver um personagem fora do comum aí, junto com o Akagami, o Yasop e todos os outros da galera lá do Akagami, do Ruivo, né? Então esse é o Ben Beckman, o pouco que eu sei dele. Posso fazer depois, como eu disse, um episódio só explicando sobre por personagem, procurar saber mais dele. Mas ele é o meu quarto colocado aí, apesar de aparecer pouco. Gosto muito dele, do Ben Beckman. E é isso aí. Seguindo aí a nossa lista, agora vem um personagem muito polêmico, porque eu particularmente acho ele também o cara de One Piece. Muitas vezes até mais do que o Luffy, ou Ruffy. Mais do que o Ruffy, porque eu acho que além de força, ele tem uma inteligência, ele tem uma astúcia, ele tem um espírito e ele tem umas palavras assim de orgulho mesmo, que eu sempre piro nas frases de efeito dele. Tento até usar umas com a minha noiva, mas não costuma funcionar, porque tudo dele é partir, cortar, destruir. Então, escudeiro não tá perdido, né? Por isso eu acho que você já sabe de que eu tô falando. É ele, que pra mim, isso também vai ficar para um outro episódio, que eu queria falar mais sobre isso também, que eu vi muita gente falando, muita coisa em blog aí que pode ser verdade. É o que o Oda falou, mas não é o que eu sinto. Então eu vou falar sempre que eu sinto. Pra mim, ele que é o imediato dos Mugiwaras, Zoro, ou Roronoa-Zoro, o caçador de piratas. O Zoro pra mim é o vice-capitão. Se não pudesse chamar de imediato, porque ele não sabe navegar e sim a Nami, ele é o vice-capitão. Ele é o segundo do bando. Não só porque ele foi escolhido, ele foi o primeiro a entrar no bando, ou seja, já mostra que ele tem ele tem uma conexão maior com o Luffy, com o Ruffy. Não só pela força fora do comum que ele tem, não só porque ele é um dos supernovas com a recompensa aí que está 120 milhões de beris, não só porque ele aprendeu técnicas como o Hawk, que ele vai estar bruto, não só porque ele consegue partir o navio ao meio. E pra mim ele é o vice-capitão dos Mugiwara. Desculpa o recalque aí, quem quiser me metralhar, me odiar, me criticar por isso, mas é o que eu penso, o que eu acho.
e ele com certeza é o vice-capitão. Tanto que nessas definições que eles usam em blogs aí, eu sei que o Oda falou que imediato é a Nami e o Zoro é um combatente, mas eu acho que nem o Oda pode colocar o Zoro só como combatente. Não pode isso. Respeito toda a história que ele criou, um dos melhores enredos que eu já assisti, mas nem ele pode colocar o Zoro como um simples lutador, simples combatente. Isso aí não tem como. Então pra mim ele é o vice-comandante. Tanto que na questão do imediato ser o navegador, falo que o imediato assume a questão da navegação quando o capitão não pode navegar. A gente sabe que o Luffy não consegue navegar nem um barril. Quando ele não sabia pra onde que ele estava indo. Então se o capitão não sabe navegar, então quer dizer que o imediato no One Piece pra mim não tem nada a ver com navegação. Apesar do que o Oda falou, que a Nami é a imediata, mas pra mim imediato é o Zoro, sempre vai ser e acabou. Ele é um cara assim, com uma personalidade forte, ele luta pelo que ele acredita, ele tem uma honra e uma fidelidade ao Luffy imensa. Frases que eu não vou ficar repetindo, porque todos os vlogs repetem, que ele fala aí durante toda a saga de One Piece, que marcam a gente pela fidelidade que ele tem. E ele era um caçador de piratas, ele é caçador de recompensas dos piratas. Ele encontra com o Luffy lá no comecinho, quando eles estão lutando com aquele cara da mão de machado, que eu não lembro o nome, não vou pesquisar também. Se vocês quiserem, vocês pesquisem aí ou assistam de novo lá pra relembrar, aquele cara da mão de machado. E junto ali eles acabam acabando com ele, fazem ali uma aliança pirata, e o Zoro, que não queria, acaba se tornando mais fiel escudeiro do Luffy aí nos Mugiwaras. Independente de quem sejam os outros, o Zoro é o Zoro e vai continuar sendo sempre o Zoro, e ninguém vai conseguir superar o Zoro. Simplesmente isso. Então pra mim, em terceiro lugar na história é o Zoro, por tudo isso que eu já falei, e é isso mesmo. Galera, me desculpa aí se não tá sendo muito instrutivo e não tá passando muita informação sobre o personagem, mas eu disse no começo que a intenção não era essa, e sim falar as coisas que me chamam a atenção nos personagens. Por isso que eu estou falando assim meio ao vento, né? Depois a gente pode até fazer um outro, como eu já disse 3 vezes, tá ficando até chato, né? Mas eu vou repetir mais um pra quem talvez não viu desde o começo. Fazer aí um episódio da Direto da Sereitei só falando sobre o personagem desde o começo, onde nasceu, com quem lutou, com quem aprendeu, se tem alguma fruta, se não tem, qual o poder, qual a história, qual o nome da mãe, do pai e tudo mais. Beleza? Seguindo a lista aí, galera, o segundo pra mim que marcou em One Piece é o Edward Newgate, ou mais conhecido como Barba Branca, o poderoso Shirohige. Barba Branca me conquistou desde quando ele apareceu, que falaram que ele era o homem mais forte dos mares do mundo. Já falei, esse cara é o cara. Depois teve aquela luta com o Shanks, que eles dividiram simplesmente o céu com o poder deles, fora de série. Então marcou também pra mim, isso é muito importante. Acredito que ele foi tão bruto como o Gold, não que ele foi melhor que o Roger, mas ele também navegou aí, não chegou, não sei se alguns falam que chegou a ver One Piece, mas aí não era isso que ele queria, se formar uma família. Outros acham que ele não chegou, só ficou aí vagabundando e se achou o cara. Mas eu acho que ele chegou pelo menos a ver o One Piece. Eu tenho essa dúvida essa pulguinha atrás da orelha, que espero que o Oda me tire. Mas eu acho que ele chegou a ver o One Piece, sim. Ele conhece o One Piece, mas eu acho que não é isso que ele foi pro mar por isso, né? Todo mundo sabe que ele é conhecido como Yaji, que é pai, né? Que ele trata os seus tripulados como filhos. Em especial o Ace, né? Que é o queridinho do papai que sempre tem. Então eu acho que isso era a ideia dele, era criar uma tripulação que fosse como uma família, e não ir atrás de riquezas, de One Piece, nem nada disso não. Só que pra ele marcar o nome dele na história, ele teria que ir atrás do One Piece, né? Então acho que foi mais ou menos nessa ideia aí. Posso estar enganado, mas é o que eu penso. E muitas coisas me chamam a atenção no Gate, no Shirohige. Primeiro, porque ele é um pirata que queria formar uma família. Só isso aí já é honroso.
Ele é um gigante, um cara grande, não chega a ser um gigante, mas ele é um cara grande, um cara forte. Foi considerado o mais forte, protegia várias ilhas só com o nome dele, porque ele era o Barba Branca. Ele colocou o Ace na tripulação dele, que pra mim também poderia estar na lista aí, não tá, porque o Ace morre, achei isso meio chato, o Ace ter morrido, mas gosto bastante do Ace. Então, se o Ace é subordinado dele, você pode imaginar a força do Shirohige. Tem o Marco também, que com certeza poderia estar na minha lista, e tá em sexta, mas como eu decidi fazer só 5, mas o Marco, a Fênix também é um dos meus personagens favoritos aí da história. Várias cenas do Barba Branca me chamam a atenção. Ele tem a Gura Gura no Mil, que é a fruta mais apelona de todas das paramécias, com certeza. O cara. Então, isso pra mim só isso já valeria a pena. Mas o que me chamou mais atenção ainda no Barba Branca foi que quando ele morreu lá, naquela cena triste lá em Marineford, o narrador fala que Barba Branca, não sei em quantas lutas ele entrou, ele não teve nenhum arranhão nas costas, porque ele nunca correu de uma batalha. Acabou, velho. Acabou. Morreu em pé, não se entregou igual o Roger. O Roger teve seus motivos para fazer aquilo, tava com a doença, talvez queria começar a era, ou talvez foi sem querer, mas para mim a morte do Shirohige foi mais honrosa, porque ele morreu no campo de batalha, lutando até o final, pelo que ele acreditava, pelo um tripulante, no caso o Ace. Então juntou tudo num cara só. Então esse é o meu segundo lugar, o Shirohige, o Barba Branca, porque ele também é o cara, um dos caras da história. E aí, galera, chegando no final aqui da nossa lista, em primeiro lugar, que pode assustar alguns e ser familiar a outros, por ter aparecido por agora, apareceu pouco ainda na história, agora ele está aparecendo mais nessa saga de Dressrosa, mas pra mim é o cara. Não só pela personalidade, não só pela força, não só pelo poder, pelo nome, mas sim pelo estilo do personagem em si. A aparência do personagem me chamou muita atenção. As tatuagens que eu queria ter feito no dedo, não fiz, mas é uma vontade que eu tenho de fazer ainda. As roupas, todo o estilo que ele tem. Eu estou falando de Trafalgar de Walter Rowe, ou conhecido como Trafalgar Rowe, ou então só Rowe, eu chamo de Rowe. Também ele é conhecido como cirurgião da morte, todo mundo sabe disso, que ele é um médico, né? Ele é conhecido como os Piratas do Coração, foi um dos... desculpem, é hora do spoiler, se você ainda não viu, né? Mas eu acho que quem tá vendo isso aqui é difícil não ter visto isso ainda. Ele foi o coração lá do Dom Flamingo, da equipe do Dom Flamingo. Ele carrega a determinação do D, assim como o Garp, o Luffy, o Ace, o Roger, o Saulo, a irmã do Ro, e tô esquecendo um. A mãe do Ace também tem o D, mas tem esse mistério atrás do D. Gosto bastante desse mistério, por isso fiquei ainda mais interessado no Ro, no personagem Trafalgar Rowe. O nome em si achei interessantíssimo, Trafalgar, o pessoal tá falando que veio daquele livro lá da guerra, não sei o que, espanhol, me interessou mais ainda, mas eu gosto bastante do Ro. Tem a Opi Opi no Mi, se eu não me engano, posso até conferir para vocês aqui, por não falar coisa errada, mas eu acho que é Opi no Mi mesmo, que é a fruta da Opi Opi no Mi, isso mesmo, a fruta da cirurgia, né, da operação, onde ele cria um room, uma sala, como se fosse uma sala de cirurgia, e lá ele faz o que ele quiser, ele é o cara dali, corta, explode, troca, tira coração, corta, joga para um lado, joga para o outro, faz toda a bagunça. Fruta muito interessante, que como disse o cara do vlog do Enel, se ele conseguir evoluir ela, tem aí para ser uma das, ou a fruta mais apelona de todas. Se ele conseguir, por exemplo, envolver todo o planeta ou toda a ilha em si. Seria bem interessante. Tomara que o Oda esteja nos ouvindo e trabalhe nisso. Ele era o Pirata dos Corações, depois ele conseguiu, durante o time skit, ele conseguiu aumentar sua recompensa e depois virou um Shichibukai. Tudo para conseguir a sua vingança contra o Dom Flamingo, que ainda não está muito explicado, mas vai explicar aí nessa volta ao tempo aí, com certeza vai falar sobre o sentimento, né, a rivalidade que tem entre o Dom Flamingo. Mas é isso, gosto do Ro, inclusive
Se algum de vocês tiver ou quiser me doar uma camisa do Uru, aquela amarela com manga preta, estou à disposição, entre em contato lá, porque eu tô atrás daquela camisa de tudo quanto é jeito, mas eu não acho, e quando eu acho eu olho na cara. Mas é isso, tudo que vocês tiverem aí do Uru e não quiserem ou quiserem me doar, só entrar em contato que eu tô aceitando doações, não tem falta de umidade, sou fascinado pelo Trafalgarou, então tudo que vocês tiverem aí, revista, post, tudo que vocês mandar, eu tô pedindo mesmo, sou mendigo, peço mesmo. E é isso. Então galera, esse é a minha lista, só recapitulando: Koala em quinto lugar, o Ben Beckman em quarto lugar, o Zoro em terceiro lugar, em segundo o Shirohige, em primeiro o Trafalgarou, que é o meu personagem preferido aí, é um dos supernovas também, junto com o Kid e o Ruff, o Zoro e os outros lá que tem também. E é isso. Essa é a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Espero que muitos de vocês possam se identificar com a minha lista. E se você não se identificou e tem sua própria lista, manda para mim lá no e-mail podcastds@live.com, @podcastds no Twitter, YouTube/podcastds tá no YouTube. Mande suas sugestões, divulguem, compartilhem, coloquem como favoritos aí no YouTube, no SoundCloud, direto da CLT e por aí vai, para ajudar o nosso podcast a crescer a cada dia. Pretendo no terceiro episódio estar contando já com a ajuda do Balde Sama. Se eu não conseguir contar com a ajuda dele, eu tentar ver se ele grava o terceiro episódio, falando talvez os 5 personagens preferidos dele de One Piece. E assim a gente vai poder estar evoluindo. Deixo aqui o meu enorme abraço a vocês. Agradeço por terem ouvido até agora esse humilde cavaleiro templário chamado Shokita Det. Um abração para você. Que Deus abençoe você e sua família. E vamos esperar maiores emoções aí de One Piece. Tamo junto. Se precisar é só chamar. Se eu precisar eu vou te chamar. Então é isso. Um abraço a todos. Eu agradeço desde já pela atenção de ficar até agora me ouvindo. Se tiver alguma sugestão de melhorias, mande lá nos nossos links lá. Que você quiser nos falar ou entrar em contato conosco também, a gente é super acessível, tem Facebook lá. Através do nosso Twitter você descobre nossos Facebooks lá, pessoais, para você bater um papo, trocar uma ideia. E é isso. Sorte a todos. Viva o Brasil, viva o One Piece. E é isso aí. Um abraço e um beijo carinhoso para todos vocês. E é isso aí. Falou, galerinha do bem. Até a próxima. Tchau.